Como as equipes de Fórmula 1 fazem dinheiro? Sabemos como essa categoria é maravilhosa, mas também muito cara. Num campeonato que pode ser decidido num detalhe de uma peça, cada coisa é de suma importância para uma equipe alcançar os seus objetivos. E cada detalhe desse custa milhares de dólares, que são gastos durante uma temporada inteira. Os custos com viagens, salários e com os carros que entram nessa conta, que obviamente precisa ser paga. Mas como as equipes conseguem? Como funcionam as finanças das equipes de Fórmula 1? Seja bem-vindo a mais um vídeo do F1 e hoje eu vou te contar como os times de Fórmula 1 ganham muito dinheiro. Eu recebi um comentário perguntando de como que funciona o processo de arrecadação de dinheiro, tanto da Fórmula 1 quanto das equipes, e de como elas ganham dinheiro com isso. Por causa disso, esse vídeo nasceu. E vamos entender como que as equipes ficam ricas e começaram a lucrar a partir de agora com tanto dinheiro que entra na Fórmula 1. Atualizando, a categoria atualmente dispõe de um teto de gastos. Cada time só pode gastar anualmente em suas operações cerca de 145 milhões de dólares, tendo algumas exceções como o salário dos pilotos e afins. Mas nem sempre foi assim. Antigamente, as grandes equipes gastavam bem mais. A Mercedes, por exemplo, em 2019, chegou a gastar mais de 400 milhões de dólares para conquistar mais um título naquela temporada. E um time com todo esse poderio acabaria tendo uma vantagem gigantesca contra todas as outras, principalmente as menores, justamente por causa desse abismo financeiro. Então, para evitar essa disparidade gigantesca e que o balanço financeiro dos times se tornasse mais sustentável, o teto de gastos foi implementado. E te expliquei essa parte primeiro porque vai fazer total sentido a partir de agora. Primeiramente, existem as equipes que recebem um bônus por sua história na categoria. É o exemplo da Ferrari, que está por lá desde a criação da Fórmula 1. Estima-se que ela recebe cerca de 50 milhões de dólares já de início, só por estar lá. É uma situação em que a Fórmula 1 ganha mais por ter a Ferrari do que o contrário. E como a escuderia gera audiência, independentemente da fase em que está, isso é até que justo. E aí você diz, poxa, mas não é meio injusto com as outras equipes a Ferrari ganhar esse montante de dinheiro, esses 50 milhões a mais? Em teoria, seria sim, porque 50 milhões são 50 milhões, mas comparado ao que as equipes gastam todos os anos, ainda mais agora com teto de gastos, não é uma grana que faz tanta diferença assim. A gente sabe que é um bom dinheiro para pagar salários, para pagar atualizações, para cobrir custos dos carros, mas as equipes têm tanto dinheiro que, claro, contra as principais rivais, elas só aceitam porque de fato a Ferrari leva público para a Fórmula 1 e ela é importante tanto para a valorização da marca da Fórmula 1, quanto, claro, para a galera que liga a TV para ver a corrida. Só que esse montante corresponde a cerca de 5% do total arrecadado pela categoria. E não só ela, outras equipes também recebem uma bonificação pelo seu passado vitorioso, sendo todos os bônus correspondentes a 25% do total arrecadado e destinado ao pagamento dos times. Os outros 75% ainda são divididos novamente entre as 10 equipes, sendo o desempenho na pista na temporada anterior o determinante. Por exemplo, a Red Bull recebeu 140 milhões de dólares pelo título mundial, já a Haas, última colocada, recebeu apenas 60. Parece uma grande diferença, mas a comparar com o passado, nem é tanto assim. E isso representa apenas sobre a arrecadação que a F1 faz através da venda dos direitos de transmissão das corridas para as TVs ao redor do mundo, além de vários acordos comerciais com patrocinadores, como as marcas que a gente observa nas áreas de escape, viadutos e laterais da pista. Sem falar também nas taxas que os organizadores das corridas pagam à Fórmula 1 para que ela leve seus carros para lá. Ainda tem isso. E um detalhe, tudo que eu falei anteriormente corresponde a apenas metade do que a Fórmula 1 arrecada no total. O que eu quero dizer com isso? A Fórmula 1 divide entre as equipes mais ou menos 1 bilhão de dólares. No entanto, essa divisão corresponde a apenas 50% do que ela já arrecadou. Ou seja, numa temporada inteira, ela arrecada 2 bilhões. 1 bilhão fica com a Fórmula 1 e o outro bilhão vai direto para as equipes. É muito por isso também que as equipes não querem adicionar uma outra equipe de Fórmula 1 no grid, justamente porque iria afetar essa divisão. As equipes passariam a receber menos e acabaria dando dinheiro, talvez de graça, para uma equipe que recém chegaria. Por isso que está tendo essa briga toda. Por outro lado, os times também fazem grana sozinhos
e de outra forma, os seus próprios patrocinadores. Vamos ter a Red Bull, por exemplo. O teto de gastos é de 145 milhões, certo? Ela já recebeu mais de 140 só com a premiação, bônus e etc. da temporada anterior. Ela ainda fecha vários patrocinadores, sendo o principal deles a Oracle, que paga 100 milhões de dólares todo ano para o time. Numa temporada, ela arrecada pelo menos 240 milhões. E a se tratar de uma era de teto de gastos, essa grana, que é maior do que eu estou supondo, porque ignorei alguns outros patrocinadores, é mais que suficiente para pagar salários de pilotos, funcionários, construir e desenvolver carros e etc. A saúde financeira das equipes de Fórmula 1 agora está indo de bem a melhor. Agora os times deixaram de ser meramente propaganda e marketing das empresas automotivas para serem lucrativas. A McLaren é um exemplo disso. A gente brinca que toda semana ela anuncia um patrocinador novo, o que é verdade, ela tem mais de 50. E isso tudo é para garantir a saúde financeira do time, que até outro dia começou a capengar. E agora está colhendo frutos disso. Então, realmente, arrumar a casa financeiramente é fundamental. E detalhe, o valor de mercado das equipes agora também está aumentando. A grana que você gastava no passado para comprar um time de Fórmula 1 não basta hoje. E muito se deve a esse novo fator sustentável e lucrativo que as equipes de Fórmula 1 assumiram nos últimos anos. A Liberty Media tem um papel fundamental na valorização das equipes, na valorização do produto e na valorização de tudo que gera retorno financeiro para a categoria e, claro, os investidores. E tem mais, tá? Ainda tem uma pequena fatia de arrecadação de ganhos das equipes, que é de venda de produtos licenciados e tal, como bonés, camisetas e afins. Mas nada que chegue muito perto do que já falei aqui. E tem um fator que, claro, a gente não deveria considerar, porque é algo considerado errado, mas eu tenho que falar aqui, que são os pilotos pagos. Isso mesmo. Tem equipes que aceitam pilotos, ou pelo menos aceitavam no passado, hoje em dia isso deu uma diminuída, aceitavam pilotos que levavam grana diretamente para os times. Claro que eles faziam isso através de patrocinadores ou através deles mesmos, por exemplo. Mas sim, as equipes têm como ganhar dinheiro com direito de transmissão, com a fatia de tudo que a Fórmula 1 gera para as equipes, também com os próprios patrocinadores e até mesmo com os pilotos, que sim usam os patrocinadores, mas nós sabemos que, de fato, o dinheiro veio deles. Então, entre outras palavras, absolutamente tudo que você vê nos carros, nas pistas ou com os pilotos está gerando algum tipo de retorno financeiro para a Fórmula 1 e as equipes, de todo jeito. Seja vendendo camisa, patrocinadores, espaço de patrocinadores ou só aparecendo na sua TV. Isso tudo já vale alguns milhões de dólares para os acionistas ou para os funcionários dos times. E é isso, eu quero saber a sua opinião sobre essa história. Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre todo esse mercado milionário que é a Fórmula 1 e o que você acha que vai ser o próximo passo. Se gostou desse vídeo, clica aqui no like e se inscreve para ver mais vídeos aqui no canal. E se você quiser ver vídeos exclusivos, quiser também ter acesso um pouco dos vídeos em forma de texto e coisas do tipo, seja membro aqui no canal e ajude o F1. Te vejo no próximo vídeo. Até lá!